Então, mestres do amanhecer, a questão da evolução doutrinária, a evolução do mestre Sol, do mestre Lua, o que estamos fazendo na doutrina do amanhecer? Quem é Seta Branca? Quem é Pai Seta Branca e Manhara? Pai Seta Branca é um espírito de luz, um espírito caminheiro, que tem a sua herança transcendental, que tem o seu antepassado e que nos resguarda agora na doutrina do amanhecer. Uma doutrina cristã, porque segue o esclarecimento de Cristo, segue o caminho certo, e nos mostra o Evangelho vivo e nos dá a oportunidade de nós experienciarmos o Evangelho. O que é experienciar? É você descobrir por você mesmo, na sua quântica, na sua grandeza, porque a sua quântica, ela tem a sua mecânica antes da quântica. O que é a mecânica antes da quântica? É aquilo que antes você fazia manual, depois você passa a fazer automático. Acho que assim dá para compreender, né? Nós estamos aqui num café com leite. Mecanicamente, você faz igual o Charlie Chaplin, quando ele se despertou fazendo muitos movimentos ao mesmo tempo, e depois dali surgiu a máquina. Uma máquina mecânica, uma máquina sem alma, entende? Uma máquina controlada por uma inteligência robótica, que faz com que aquela máquina funcione e determina aquilo que foi programado. De Chaplin, De Chaplin, ele passa a conduzir as máquinas. E assim, um autodesenvolvimento dentro desse ser, caminha para uma quântica. Então vamos ver. A doutrina do amanhecer chegou evangélica, ela chegou mecânica. Depois ela recebeu a automática, ela recebeu a iniciática, a força iniciática. Então, na força iniciática, você sai de mecânica, para automática, certo? Você vai automatizando, você alcança na automática o raciocínio. E nessa caminhada de trabalho, ritualizando, trabalhando, lei de auxílio, amando, perdoando e amando, angelical, sessão branca, estrela candente, estrela sublimação, mesa evangélica, sandais, todos esses trabalhos que nós fazemos no Vale do Amanhecer, ele tem uma estrutura organizacional divina para nos levar ao processo, o processo de libertação verdadeira, para que você possa acordar do sono, porque mesmo acordado a humanidade dorme. Então você vem acordar do sono de cultura, para você voltar à sua origem e através do reconhecimento da origem, você vai criar uma simbiose. O que é a simbiose? É a relação sua com o todo. Por isso que o Evangelho de Cristo, que é o ensinamento ungido, o Evangelho de Cristo é o ensinamento verdadeiro, É o ensinamento ungido, é aquele que te leva para a relação com todos. Por isso que na doutrina,
Nós amamos o anjo e com a mesma intensidade o demônio. E aprendemos com isso a distinguir as duas forças. Nós chamamos de duas forças. Nós chamamos as duas forças de dualidade. A dualidade é um aprendizado do yin e do yang. E que você cai no meio desse yin e yang e você faz o seu aprendizado na direção do observador, que é o universo. Tá? O universo é mantido por uma lei eletromagnética. Essa lei eletromagnética, ela magnetiza todas as coisas. Tá? E essa lei eletromagnética, que dinamiza todas as coisas, tá? Vai dar em você, vai dar em mim, vai dar em nós, através da corrente sanguínea do ectoplasma, que está na corrente sanguínea, que é o próprio espírito que habita no corpo, na corrente sanguínea, tá? E que ele, em movimento, ele é o ectoplasma. Então, o ectoplasma, ele fulgura nas vibrações e ele plasma. Por isso que na doutrina nós estamos trabalhando para levar o mestre do amanhecer para um padrão vibratório. Tá? Prestai atenção no que estou dizendo agora para você. Para você que está ouvindo, para vocês que vão estudar, para vocês que estão a compreender. Tá? Que é assim, uma questão de despertar, tá? Porque quando nós fazemos a iniciação do espírito, quando nós passamos pela iniciação, darmos shinto, que quer dizer a caminho de Deus, ou seja, ir para a sua origem, ir para a fonte, ir para se conhecer e saber de si, por si mesmo, tá? Sendo mestre em si. Entendam-se, mestre do amanhecer, para ser mestre em si. Você vai precisar ouvir isso aqui diversas vezes, tá? Porque ela disse, nossa mãe mentora, que você é o seu maior valor e você também é a sua maior fortuna. Ela disse também que se você estiver preso por energias negativas, de nada valerá toda a felicidade que é possível. Então vamos às descobertas. Então ela falou, preste atenção na tua história, que é a tua transcendência, que é o teu antepassado, né? Que você vai descobrindo isso aos poucos. Preste atenção na tua história e veja se na lei de auxílio algo poderás mudar. Isso aí é o livre-arbítrio. Veja se na lei de auxílio algo poderás mudar. Porque nós temos a lei de auxílio em nosso favor para nos auxiliar. Tá? A lei de auxílio é para nos curar. Tá? Quando nós entramos na falange do mestrado, é um sistema de cura. Esse sistema de cura é uma cultura que é feita em cima daquilo que você está, da sua evolução. Tá? Então você vai para a falange do mestrado por um aspecto de sincronicidade. Veja bem, a centelha divina, ela é incautalitada na sua origem, mas no caminhar dessa centelha, ela desperta, tá? E ela vive o meio que vive. Como assim, mestre? Ela vive o meio que vive. Ela é produto, essa centelha, que é você, é produto do meio que vive. Estou explicando. Se você é filho de um mecânico, você vai ter na sua gênese a tendência e tenência. Tá? Você vai ter a tendência de ser um mecânico. Tá? Se você biogenicamente foi criado no ovo, no espermatozoide, que fez a ovulação, tá? Nos cromossomos, tá? Sai você nasce a criança,
Você aprende na cultura familiar dos seus pais, vive, convive com seus irmãos, a cultura é aquilo que lhe é ensinado, tá? Quando você é criança, você vai formando a sua personalidade, tá? Então, você se torna produto do meio que você vive. Se você nascer lá no Iraque, onde se promove guerras no Oriente Médio, você vai lutar para ser um soldado de guerra, tá? Se você nasce no âmbito de uma igreja católica, você vai fazer o catecismo, tá? Se você nasce no âmbito do Vale do Amanhecer, você vai ser levado para ser um pequeno mestre, um pequeno pajé. Se você nasce no âmbito de uma igreja evangélica, você vai cantar os louvores, os hinos. A criança canta junto com seus pais, como em qualquer setor. Nasce no Brasil, viaja para os Estados Unidos e fala inglês fluentemente. Entende? A centelha é divina, a centelha é inteligente, ela vem para se desenvolver. Então ela se desenvolve conforme o meio que vive. Tá? Surge nessa caminhada o ensinamento e o aprendizado. O ensinamento é o elemento para que você possa aprender e conquistar. Então, nós vamos dizer aqui agora para vocês que errar, tá, tem o efeito de causa. Tá? Mas, para a essência, o errar faz parte da caminhada, do aprendizado. Tá? O acertar é eureka, o acertar é a realização. Só que o acertar diante das... Está complicando, né, mestre? O acertar e as realizações diante das missões se tornam as competições. Tá? Essas competições é que faz com que o ego, tá, se inflame, tá? Esse ego se enche de competições, tá? Porque toda vez que você desenvolve uma energia, essa energia, digamos que você vai fazer um curso. No seu percurso, você vai fazer um curso. Você ingressa e para fazer um curso. De quê? Sei lá, de gastronomia, um curso básico, um curso médio, um curso superior, entendeu? Você faz uma graduação, depois você faz um técnico, depois você forma, depois você faz uma graduação, depois você faz uma pós-graduação, vai ao mestrado, vai ao doutorado, entendeu? E quando chega ao doutorado, você não sabe mais de nada, entendeu? Porque quando você chega ao doutorado, você é chamado para uma outra escala dimensional. Aí ali você já não sabe mais de nada. Aí só sei que nada sei, né? Entendeu? Mas eu sei que sou, mas eu sei que nada sei, porque você vai para um outro grau e você assiste o grau que está aqui embaixo. Por isso que ela diz assim, quando Deus te conceder a paz, não esquece do teu irmão que vem atrás. Mas você é um aprendiz no pedestral de outros que estão acima, em outra dimensão. Tá? A dimensão de cima assiste a dimensão de baixo, agora a de baixo não assiste a dimensão de cima. Ela é assistida. Por isso que é importante a decrescência. Se não houver decrescência na hierarquia, aí atrasa a evolução. Tá? Aí sai do padrão, não alcança o padrão, não alcança o RPM. Eu já disse aqui em outros áudios, é como o carro fora do RPM, ele não desenvolve a velocidade. Entende? Para funcionar o carro, é preciso estar ligado. Todas as partes de engrenagem, toda a parte elétrica, a parte de admissão, de compressão, tá? De explosão e de escape. É preciso haver escape. Uma fossa precisa ter o escape. O carro precisa ter o escape. O planeta tem o escape, porque toda admissão, toda compressão, toda explosão precisa de escape, que é a descarga.
Entende? O raio é uma descarga elétrica. Os ventos fortes são reparadores de área. E aqueles que estão no meio daquela área, que passa o vento reparador, estão sendo limpos. E eles vão junto, talvez, naquela limpeza. Tá? Entende? Cada um vai estar no local que precisa estar ao tempo de sua hora. Tá? Eu tenho aqui uma performance para ilustrar isso para vocês. Quem assiste o BBB, Big Brother, tá? Na famosa Rede Globo, né? O Big Brother é um confinamento de personalidades, tá? Que ali eles têm uma regra e são instigados a se comportar ativamente, tá? Dentro daquela casa. É um confinamento. E dentro desse confinamento existem as provocações para cada um dizer o que sente, o que acha, o que viu, e eles são assistidos por todos que têm a oportunidade de assistir. E cada semana tem um paredão. Eu considero o paredão, na minha interpretação aqui, para exemplificar a vocês, o paredão é como se fosse o desencarne de uma pessoa, entende? Então ele vai desencarnar. Ele vai para o paredão, vai 3 ou 4 para o paredão, e aquele que for mais votado é o que vai desencarnar. Tá? Então, as religiões têm o desencarne como uma morte. A morte para eles é o fim. Para nós é uma passagem, é um desencarne. Isso é uma evolução. É? Então ali, na hora que eles ficam atentos ali, que o professor do Big Brother, o rapaz que assiste, ele vai fazer aquele texto de observação sobre cada um, sobre o que cada um fez. Ele vai valorizar o que cada um fez, mas ele no final terá que chamar um, certo? Então ele chama, vem para cá. Então ele tirou aquela pessoa do confinamento. E naquele momento que ele chama, que ele anuncia, tá? Aí dá aquela parada dentro da casa. As pessoas ficam se olhando, porque de um lado estavam os 3 ou os 4 do paredão, pensando, como é que vai ser? O que ele vai dizer de mim? E ele vai dizendo e cada um vai ali encontrando o que ele está querendo dizer. Tá? Só que aí, naquele momento ali que está sendo falado, quando declara, vem para cá, aí os 3 que não foram para o paredão, que foram para o paredão, mas que já definiu que só um saiu, né? Os 3 ficam ali em louvor a Deus, por ele não ter ido. Mas antes desse louvor a Deus, né, começam a despedida daquele que foi emparedado. Isso eu chamo de velório. Tá? A notícia, fulano desencarnou, fulano morreu, é o velório. Né? Onde é que vai ser? Né? É o paredão, é o dia do velório. Tá? É o dia da morte, é o dia do desencarne. O paredão é a hora da morte. Tá? E depois que lança o nome do que foi emparedado, aí é o velório. O que é o velório? É aquele glamour que cada um fica ali, aí eles vão se abraçando, vai se abraçando, e tem aquele período X que ele precisa, depois que abraçou todo mundo em tempo hábil, né, ele vai passar aquela porta. Tá? Quando ele passa aquela porta, é como se estiver indo para o outro lado da vida. Tá? Então, ele passa na porta, é a passagem, fecha a porta. Então, aqui desse lado do confinamento, aí aqueles 3 que não foram emparedados, né? Que foram emparedados, mas que não foram eliminados, eles se ajoelham, eles gritam para Deus,
por não ter ido, por não ter sido tirado do confinamento, certo? Eles agradecem tudo ali, tá? E ali eles ficam naquela comunhão com eles, se abraçam, se jogam na piscina, caem e faz a sua fé pessoal, faz tudo aquilo. É como dizer assim, eu não morri, eu escapei, Deus me livrou, eu não morri. Quer dizer, o outro que foi, ele foi com Deus, mas existe uma incompreensão aqui na Terra, tá? Existe uma incompreensão da vida e uma incompreensão da morte. Por isso que ela disse, só conhecemos a vida quando conhecemos a morte. Tá? E entre essas entrelinhas, ela disse, saber esperar é crer em vós mesmo. Certo? Entendeu, mestres do amanhecer? Então, ali, eles ficam do lado de cá, que é quando termina o velório, a passagem da porta é o enterro, tá? Encerrou ali e todos voltam para casa, ou seja, no confinamento todos voltam a conversar normal a vida ali. Mas ali, naquele confinamento que continua, na outra semana, outro vai ser tirado. Assim é a vida, assim é a morte. E todos eles sabem, tá, que vai ter paredão para todos eles, até a final. Entendeu? E quando dá a final do Big Brother, dá um espaço de tempo, um espaço de tempo de morte, e os seres humanos vai viver a vida. Quem sabe no outro ano surge outro Big Brother para levar em confinamento aqueles que vão entrar em processo de libertação ou de desencarne. Tá? O Big Brother é a passagem da vida. Eu estou exemplificando aqui o Big Brother para vocês entenderem o que é a vida. Tá? Bem, voltando à questão da porta. Quando ele passa aquela porta, que ele chega do outro lado, significa o quê? O outro lado da vida. Ali está o regenciamento do programa, recebe aquela pessoa, tá? E ali ela vai ter a oportunidade de falar como é que foi o confinamento dele, né? Vai começar a dar os primeiros passos, no outro dia ele vai estar na Ana Maria Braga, ela vai estar num outro programa, e tem os podcasts, tem as outras emissoras que fazem os comentários, entende? Sobre tudo aquilo que aconteceu. Então ele está ali no outro lado da vida, entende? Mas tudo na mesma dimensão, né? Só que essa dimensão paralela. O que é o paralelo? É a porta que passa, é o paralelo, tá? Então ele morreu? Não, ele não morreu, está existindo do outro lado. Só que aqui, nós espectadores, né, nós temos a oportunidade, dentro desse protagonismo de espectador, tá, ele tem a oportunidade de ver tanto os que estão dentro da casa, quanto o que saiu da casa para lá. Então, é uma expectação do espectador que está assistindo os dois lados. Então, tem seres na vida que assistem esses dois lados. Só que quem está no confinamento não vê o movimento daqui de fora. Está uma crise de dengue aqui fora, eles não sabem. Tá? Está passando um monte de problemas aqui fora, eles não sabem, é o confinamento, eles estão no confinamento. Isso é o encarne da forma que estavam sendo encarnados os seres humanos aqui na Terra. Encarnados sem saber do outro universo, entende? Estavam presos. Passa para o outro lado, são assistidos, e aí é todo um processo evolutivo, é uma escada de evolução, tá? E aí depois ele vai ter oportunidades conforme a energia que ele desenvolveu lá dentro do jogo. Às vezes ele fica na emissora, às vezes ele vai fazer uma propaganda, tá? Entendeu? E aquele que no final for o melhor jogador vai receber o prêmio, tá? Esse vai receber o prêmio. Esse que recebe o prêmio, mestre do amanhecer, na figura simples jeroglífica, tá? É o escolhido para ser em si.
É o escolhido para ser em si. O que é o escolhido para ser em si? Em nosso conhecimento espiritual, é aquele que foi chamado para rever toda a sua herança transcendental, entra em confinamento, passa pela vida, passa pela morte, renasce e sai no aprendizado para uma evolução. Tá? Entende? Então, por isso que quando nós entramos na doutrina, nós entramos na eternidade. Por que ele diz que nós entramos na eternidade? Porque nós passamos a ter um conhecimento mais profundo, mais eterno, e é lamentável dizer, mas precisa ensinar. Por isso que ela, quando ela já estava terminando o seu projeto de missão de clarividente, tá? Ela nos desembarcou no Eldorado. Procure ver a carta do Eldorado, tá? E que ela fala da mudança característica das religiões. Por que a doutrina do amanhecer é cheia de conflitos? Tá? Porque recebe religiosos que vêm de vários confinamentos, de diversos aprendizados, tá? Espíritas, kardecistas, evangélicos, ecumênicos, sincretistas, ateus, ateia, à toa. Entende? Certo? E por que você vai para o Big Brother? Você vai atrás de um prêmio. Né? Ganhar um prêmio. Então, na vida, é esse que chega na doutrina, ele quer uma libertação, ele está com uma doença ou uma situação relacional, ele tem algum problema para ele chegar na doutrina. Ele quer se curar, ele quer melhorar. Essa cura é o prêmio dele, é a cura. Tá? Ele vai alcançar dentro dessa doutrina os ingredientes probo, tá? Para que ele possa se curar. Primeiro ele é curado, ele é ajudado pela ritualística, pela ciência que está ali, fé e ciência juntos, trabalhando, no curador, no espírito e no corpo físico, na desobsessão do cavaleiro da lança vermelha, a desobsessão da cegueira, a desobsessão da surdez, a desobsessão do mudo, a desobsessão do incompreendido, a desobsessão do cego, aquele que olha e não está enxergando direito, o surdo que ouve e não entende ou não quer ouvir, do mudo, aquele que não fala, que fica omisso, tá? Ou não sabe falar e precisa aprender a falar, ou fala demais, precisa aprender a calar, e falar e calar quando deve. É? A doutrina diz assim, que não é culpada de nossas dores e também não é ela a benfeitora das nossas alegrias, porque a doutrina é uma aprendiz que veio para nos ensinar. Entende? Nem tudo isso que está acontecendo na doutrina é a doutrina. Tá? Por quê? Esse sincretista, esse ecumenista, esse espírita, que não, faz mau uso do livre-arbítrio. Quando diz assim, que o espírito, quando não tem consciência da sua força, ele usa ela desatinadamente. Ele passando a ter consciência, ele fica com medo e nada a temer. Né? Ele fica com medo, por isso que ele esbarra na doutrina, ele começa a ficar com medo, porque ele está descobrindo a verdade. Tá? Só que como ele tem uma transcendência, que é o antepassado, ele vai trabalhar em busca dessa herança transcendental para transmutar todo esse escombro em amor e luz, porque ele não pode edificar sob escombro. Então, ele é iniciado para poder acordar, ele é elevado para poder irradiar, para poder caminhar, e ele faz centúria para poder receber os conheceres, para se esclarecer e alvorecer. Alvorecer em si, para ser em si. Então, ele vai iluminando a consciência, que é a limpeza do espírito, tá? E nesse trajeto, ele necessariamente terá que fazer um desapego material.
É um desapego material, porque a riqueza que ele foi buscar na herança transcendental não era a riqueza verdadeira. Era a riqueza egóica, a riqueza concentrada. Por isso que o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho ungido, verdadeiro, ele coloca Deus para você, mas sobre todas as coisas. Não é Deus no império, não é Deus no poder. Ele coloca Deus no em você, da forma que você pode ser. Por isso que saber esperar é crer em vós mesmo, certo? Você vai acreditando em você, né? E você vai criando uma simbiose com o eletromagnético através do ectoplasma, que é movimentado na força centrípeta e centrífuga, desloca o ectolítero vai para percepção, que é o chakra da percepção, e ali acontece o Big Bang. O chakra da percepção é o Big Bang. É quando você sai do ovo, você abre a visão, a terceira visão, e começa a descobrir, ou seja, ter a oportunidade de entender seus eurecas, entender a razão do seu sofrimento, mas agora com uma transmutação em amor e luz. Você vai encontrar o anjo e o demônio na mesma intensidade, positivo e negativo, yin e yang, a dualidade. Mas você aí no centro, que é o equilíbrio, você vai ter que se voltar para essa situação com uma natureza melhor. Com uma natureza melhor. Isso é dito no canto da Apondara. Tá? Você vai voltar, você vai lidar com o seu inimigo, você vai lidar com você com uma natureza melhor. Então, mestres do amanhecer, é muito mais do que isso aqui. Isso aqui é para confortar você. Você que está querendo entender o que é a doutrina. Porque você só entende essa doutrina se você experienciar, se você viver. Porque no início não tem jeito, você vai viver um fanatismo, não tem jeito, você vai se tornar fã de Tia Neiva, você vai se tornar fã de Pai Seta Branca, tá? Mas quando você conhecer a história de Pai João de Enoque e de Mãe Tildes, você vai começar a relacionar, entende? Toda vez que você vai para um turigano, você está indo para a unificação. Você está indo para o turigano para quebrar um monte de situações transcendentais. Quando você vai para uma estrela sublimação, você está indo quebrar egrégoras concentradas nessa humanidade, em você, na tua psique. Quando você vai para a estrela candente, você está integrando e desintegrando força no quadrante. Tá? Essa doutrina é fé e ciência juntos. Nós chamamos fé e ciência juntos de mecânica quântica. Vocês vão ouvir falar de mecânica quântica e fé e ciência juntas. Você é um doutrinador para brilhar na escuridão, para iluminar a escuridão. E o apará é a voz direta, tá? Na concentração certa. Só que o apará é um escafandro que é colocado em cima do médium que tenha mais sensibilidade. O doutrinador é outro escafandro que é colocado em cima daquele outro médium, tá? Que os dois são uma só coisa, só que polarizados, apará e doutrinador, Sol e Lua, tá? Para poder trazer a desobsessão, para ajudar aquele irmão que vem atrás, que é o que passa nos tronos como paciente, né? Aquele que está cego, surdo, mudo, incompreendido, não sabe nada de si mesmo, sabe? É egoísta e é chamada alma triste. Por isso que o mantra diz assim: conduzindo as almas tristes para Deus, nesse templo de esperança e de porvir. Pai Seta Branca nos conduz com Jesus, caminheiros de Jesus, que caminham para o sol. O sol é o sol iluminador, tá? Ó estrela guia, é a estrela manhante, manhante, manhante,
Sopro divino do Senhor. Sopro divino do Senhor, prana. Né? Iluminação, mestres do amanhecer, preparação emanhante de amor, meu Senhor e meu Deus, para te encontrar consigo mesmo. E aí sim, você precisa sair do intermediário e buscar na origem. Mas no caminho da origem você passa por um processo de libertação. Andamos, sofremos por não sabermos amar. E hoje sabemos que só o amor nos traz a libertação. Ó Jesus, servindo teus mestres, servirei também a ti. Então você aprende a servir com as samaritanas. Você se liberta com as aganaras, ou aganaros. Entende? O cavaleiro especial é o cavaleiro arrependido. Atravessei mares, terras e espaços em busca de tua compreensão, tá? Porque vivia incompreendido. E pela missão me confiastes. Sou aquele cavaleiro Jesus que ora sabe o que quer, né? Quero a ti, Jesus, queridos, com os poderes de meu Pai Celestial que está no céu. O Pai Celestial que está no céu. São vidas com os destinos iguais. São os laços de amor que nos impulsam para o mundo melhor, a nova era. A felicidade dos povos na cura desobsessiva é o que vivemos. Quer dizer, nós estamos vivendo a felicidade dos povos, levando eles à cura desobsessiva. A cura desobsessiva religiosa, a cura desobsessiva do império, do orgulho, da inveja, do ciúme, do desespero. É desnudar. Iniciação é desnudar. Por isso que Nestor dizia que no início da iniciação, nem todo mestre alcança os 7 mantras de força de uma só vez. Ele demora 10 anos para uma iniciação assentar no plexo dele. Tá? E para ele alcançar uma iluminação mais plena, ritualizando, cerca de 20 anos para ele se tornar um mestre mais compreendedor dessa doutrina. A esse nível ainda de terceira dimensão do universo positivo. Tá? Eu quero crer que existam outros que chegam mais elevados, tá? Mas ainda dormindo no sono cultural, precisa despertar. E se ele despertar verdadeiramente, ele não vai julgar ninguém. Ele vai saber caminhar no meio dessa iluminação. Tá? Ele mais ajuda do que condena, porque aquele que está no conflito está na incompreensão. Então, para a libertação do vale negro da incompreensão. Então, toda vez que você faz a sua prece do meio-dia, das 3 horas e das 20 horas, você está fazendo uma limpeza no seu sol interior e fulgurando a chama branca da vida do amor do seu Senhor, do teu eu superior em você. Tá? É uma simbiose que você faz através da mediunização. Mestre do amanhecer. É com esse carinho, com esse amor. Aqui pensando em vocês, sempre assim. Eu penso em vocês e abro o meu coração. Eu abro o meu coração e penso em você. Principalmente você que está chegando na doutrina, você que está caminhando, você que já consagrou e que precisa dar reforço àquele que está chegando. Você que afastou e que precisa voltar, se caso você quiser. Ainda é tempo de você voltar. Entendeu? E amar incondicionalmente. Porque, mestre do amanhecer, o verdadeiro amor é o amor incondicional. Mas nós vamos ensinar muito mais ainda sobre amor incondicional. Porque a humanidade ainda não entendeu de amor incondicional, ainda não entendeu de leis universais. Tá? Ainda não entendeu dessa parte. Então precisa conhecer a verdade. Como Jesus disse, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E o conhecimento de que tudo é bom é que te liberta do mal. Aí já é um princípio de amor incondicional. Mas tudo é bom no caminho da evolução. Mahan disse para a tia Neiva, Neiva, tudo é bom no caminho da evolução. E saiba, Neiva, por mais saibas que sejas, um dia terá que fazer conjectura acerca de ti mesmo. Tá? Ele disse isso quando ela disse para ele, me julgam como se fosse uma qualquer, só porque sou
caminhoneira, ele falou, Neiva, para você tudo é bom no caminho da evolução. Aí ele advertiu ela, Neiva, custe o que custar, Neiva, é preciso fazer o bem e evitar o mal. Tá? Então, na doutrina, esse mestre que vem para a doutrina, ele vem para hastear a bandeira rosa do amor, através da lei que Pai Seta Branca criou, humildade, tolerância e amor. Só que nós precisamos ensinar a aprofundar a humildade, ensinar a aprofundar a tolerância, ensinar a aprofundar o amor. Aprofundar o amor é sair do condicionado para o incondicional. Aprofundar a tolerância é saber discernir entre o que é e o que não é. Aprofundar a humildade é saber você se comportar diante da oportunidade do ensejo que você precisa fazer, para ser em si. Toda vez que nós falarmos de humildade, tolerância e amor, nós vamos estar falando em grau maior, entendeu? Às vezes nós baixamos o grau para pegar o que está atrás. Toda vez que nós falarmos de Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, em cada grau tem um ensinamento. Entende, mestre do amanhecer? Só que na grandeza do degrau de Jacó, você precisa estudar para poder alcançar o grau. Porque você não pode, mas não deve. Não deve por quê? Quando você tem a consciência, você diz, não posso. Eu posso, mas não devo. Por quê? Tem as consequências. Você pode pelo livre-arbítrio, mas na consciência, em consciencialidade, você não deve. Né? Porque você sabe que é um bate e volta. Né? Você quer realizar a sua vida? Pense as coisas boas. Pense as coisas certas. Tá? Agora, só que na caminhada, cada um tem o seu código. O seu código mor. Cada um tem o seu jeito próprio de amar, o seu jeito próprio de se defender. Isso nós precisamos aprender a relacionar para não sermos um controlador. Por isso que sempre a entidade está dizendo, meu filho, tem a resposta, está dentro de você. Só que ele está cego, surdo, mudo e incompreendido. Ele não encontra a resposta. Nós estamos trabalhando para levar você a chegar no teu eu superior. Quando você chegar no teu eu superior, verdadeiramente, você tem o Senhor em você. Você vai ter todas as respostas. Enquanto isso, vamos esclarecendo. Com esse carinho, mestre do amanhecer. Com esse amor. Adjunto Nilvo.